Salve, meus amigos do Jumper Brasil! Estamos aqui de volta com mais uma edição do JumperCast, o podcast do Jumper Brasil especializado em NBA. Vamos falar da corrida para o título deste ano, que está cada vez mais perto do fim. O Boston Celtics está na semifinal juntamente com o Indiana Pacers. Do outro lado, o Dallas Mavericks está disputando com o Minnesota Timberwolves uma vaga na final da Liga. E esses dois companheiros que estão aqui comigo hoje, Ricardo Stabolito e Matheus Carvalho, vão contar toda essa história para vocês no oferecimento da Sportsbet.io. Boa tarde, meu companheiro Ricardo Stabolito, como estão as coisas? Quanto tempo não nos falamos? Boa tarde, Vini, Matheus, todo mundo que acompanha o Jumper. Hoje estou mais tranquilo, a ausência do Mastor sempre me deixa um pouquinho mais leve, então é assim, né? É sobre isso. Matheus Carvalho, o quão leve está você hoje, Matheus? Boa tarde, Vini, boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes. Assim, leve é pouco, até porque a gente veio falar de coisas relevantes, principalmente sobre Regis Tadeu. Então, Tô bem, bora lá. Eu já tenho aqui anotado que se sobrar um tempo hoje, vou perguntar para o Matheus sobre a demissão do técnico do Cleveland Cavaliers, que aí sim ele vai ficar leve, eu tenho certeza. Então, essa está guardada aqui para o final. Só que antes disso, e antes também da gente falar dos playoffs, eu vou deixar meus companheiros falarem um pouquinho dos times da temporada, porque, afinal de contas, a NBA já anunciou os times ideais. São 3 times que eu vou falar aqui, os jogadores, para vocês agora. Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, 5 em 6 temporadas para o Luka Doncic, Jason Tatum, Giannis Jokic. O segundo time tem Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Anthony Davis. O terceiro time tem Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Devin Booker, LeBron James e Domantas Sabonis. Ricardo, são esses os 3 times ideais da temporada. Ricardo não é muito fã de prêmio, não, mas eu quero saber o que ele quer falar desse aqui. Eu não me importo, mas ele falou 10 minutos, né, sobre o assunto. Bem, assim, não me importo muito. Para começar, não me importo muito, mas a gente sai de um ponto, de um ponto bom nesses times, né, Vini? Eles têm cara de time, diferente dos times de defesa, que a NBA fez a atrocidade de fazer aquela combinação horrorosa, de botar 4 pivô na seleção do campeonato, que é horroroso, né? É um negócio que daqui a 50 anos alguém vai pegar e perguntar que porra é aquela. Né? Não importa, a NBA mudou, o jogo mudou e tal, mas aquilo é inconcebível. Aquilo não. O time ideal, ele não é um time, mas ele tem que parecer um time. Né? Então, eu acho que pelo menos os 3 quintetos ideais da temporada, eles parecem times de basquete, que aparentemente a gente já está no lucro. Mas, em geral, achei que os votantes foram bem pouco inspirados. Eu acho que entre fazer um retrato mais fiel do que foi a temporada e selecionar todo mundo de sempre, os astros de sempre, eu acho que eles foram lá e pisaram no acelerador e pegaram os caras de sempre mesmo, que sempre estão lá. Sabe, a gente ficou malhando a temporada inteira Phoenix Suns, ficou malhando o Los Angeles Lakers, e tem 2 caras de cada um desses times, os 3 ideais, assim, não faz o menor sentido. Né? Então, acho que foi uma votação extremamente burocrática. Todo mundo foi nas escolhas que todo mundo já imagina, mas só o fato de terem cara de time, eu acho que já é um lucro. A gente já está no lucro baseado no que a gente viu nos times de defesa, que esses sim são imperdoáveis, o que eles fizeram. É uma bizarrice. Matheus, tem alguma troca necessária nesses times ideais aí? Tá tudo certo? Bola para frente? Cara, eu vou muito na linha do Ricardo também. Eu acho que é legal que eles tenham um cara de time, realmente, né? Os times de defesa, como ele citou, acho que o primeiro time tem o Wembanyama, Gobert, Anthony Davis e mais alguém que eu tô esquecendo, mais algum pivô, o Adebayo, acho que. Então, é meio bizarro isso mesmo. Acho que, cara, o cara foi perfeito. Votos muito corporativistas em geral, até demais. Né? Então,
é uma tônica da NBA. Alguns votos de torcida, que é sempre legal, né? A gente colocando Domantas Sabonis como primeiro time de defesa, colocando Domantas Sabonis como terceiro na corrida para o MVP, não desprezando a temporada dos Sabonis, mas acho que é um pouquinho demais. Mas de resto, acho que é bem isso mesmo. Teve a polêmica até do jogo de ontem, que a gente vai citar depois do Jaylen Brown, né? Jaylen Brown ficou meio bravo aí porque não foi ao NBA, né? Foi um ponto que consagrou, inclusive, ano passado, no contrato que o contemplou na off-season. Mas difícil falar também, assim, porque eu, particularmente, não separei um nome assim que eu queria que tivesse no lugar de alguém. Mas quando você olha o retrato da temporada, e como o Ricardo falou, Phoenix Suns, Lakers, o Kings, muita gente desses times, é difícil, assim, você não consegue contemplar bem o que foi o ano, né? Embora, Vini, Matheus, você falou, Matheus, eu quero bater nessa tecla. Eu fico feliz pela escolha do Sabonis. Eu acho que o Sabonis, apesar da temporada do Kings, eu acho que faz bastante sentido o Sabonis estar em um desses times para compensar a atrocidade que ele não tem do All-Star Game, por exemplo. Então, acho importante que ele esteja nos times ideais. Acho que essa é uma boa sacada. Pena que foi um pingo de originalidade perto de votos extremamente burocráticos, comuns, mais do mesmo que os votantes fizeram. O que é normal, aliás, né? Tem 100 pessoas votando, se eu não me engano, né? Então, assim, vai cair numa vala comum, né? A tendência é que caia numa vala comum, no fim das contas. Aí, honestamente, melhor os Sabonis do que, por exemplo, vai ser geracional, craque, monstro, assim, tudo mais, mas melhor os Sabonis do que o Wembanyama, por exemplo. Né? Seria, acho que ainda mais uma coisa corporativista, por exemplo, né? Faz um sentido. Eu acho que, inclusive, ele já está entre os finalistas de defensor do ano e um time que, né, assim, competitivamente foi nada, que é o Spurs. Eu acho que já é uma coisa extremamente questionável, pelo menos para mim. Eu sei que o impacto dele é muito grande. Se ele não tivesse lá, o Spurs seria a pior defesa da liga, 10 pontos acima da segunda pior, mas assim, mesmo assim, eu acho que já é um grande feito e até, de certa forma, meio exagerado ele ter sido votado como o segundo melhor defensor da temporada. E esses prêmios são bem, como pode dizer, eles premiam realmente as campanhas, né? Então, esse é o problema. Historicamente, são prêmios que contemplam muito bem as melhores campanhas. E mais você tem esses votos por nome, né? Então, é complicado. Como foi o Lillard ano passado, né? Ano passado eu tomei um susto na hora que eu vi o Lillard, né? Falei, bom, aqui está o nome, porque eu nem lembrava que ele tinha jogado a temporada e, de repente, ele estava lá no time ideal. E aí, esse ano, que ele teve uma campanha vencedora, está no Milwaukee, etc., aí não aparece, né? Não sei se tem algum outro exemplo igual a esse, não, mas tem uns caras que acabam aparecendo assim de repente mesmo. Muito bem, esses são os times ideais da temporada da NBA. Para quem não está assistindo, né? Esses é porque eles estão passando aqui embaixo da tela, para quem está acompanhando pelo YouTube. Já passando rapidinho para a gente não perder muito tempo. Não perdemos muito tempo, temos então mais tempo ainda para falar dos playoffs da NBA. Já estamos nas finais de conferência. O Boston Celtics, 2 jogos contra nenhum do Indiana Pacers. O meu Pacers parece que não dá sorte nesses primeiros jogos aí. Já foi lá em Nova York e agora aconteceu em Boston de novo. As arbitragens caseiras da NBA, Ricardo. Eu não aguento mais essas arbitragens caseiras. Eu vou começar com o Matheus agora. Ricardo, me desculpa. Deixa o Matheus começar essa, por favor. Afinal de contas, eu já vou pedir aquele gancho também, Matheus, porque a gente não esteve aqui na eliminação do Cleveland para o Boston, tá? Uhum. Cara, assim, falando primeiro da série atual, né, Boston 2-0 sobre Indiana, você citou bem a arbitragem no primeiro jogo, né, foi realmente meio bizarro o que aconteceu. Foi mais ou menos igual ao primeiro jogo contra o Knicks, né, que também teve bastante erro de arbitragem ali a favor do time mandante contra a Indiana. Mas, dito isso, é complicado você desperdiçar uma chance como o Pacers desperdiçou por muitos erros próprios, né, principalmente ali nas últimas posses. Me soou muito aquele jogo Cavs e Warriors 2018, jogo 1 das finais, que o LeBron vai lá, faz 50, o time é horrível, o Cavs ali consegue até competir, tá ganhando até o final, e aí tem o lance do J.R. Smith.
Tipo, não, acho que difícil você falar mal do Andrew Neymar, igual o J.R. Smith, acho que não é o caso. Mas falo assim no sentido de desperdiçar uma chance. É muito difícil que Indiana consiga uma outra chance como essa em Boston, numa situação de igualdade, numa situação de 0-0. É muito difícil, por exemplo, que o Pacers ganhe os 2 jogos em casa agora e chegue num jogo 5 que está ganhando por 3 pontos, faltando, sei lá, 30 segundos. Então é complicado, é uma chance muito única. Você ganha 1-0, você abre vantagem contra esse Boston que, apesar de seguro, apesar de um time de números históricos, você tem ainda. Muita gente ainda tem essa vontade, né? Como será que vai ser o Celtics reagindo com as costas contra a parede, precisando ganhar um jogo para empatar uma série, para evitar um 2-0? E o Indiana que, assim, eu senti o Pacers, pelo menos principalmente no jogo 1, muito leve. Tinha ganhado o jogo 7 do Knicks, conseguiu em muitos momentos colocar o seu ritmo de jogo sobre o Celtics, de muita velocidade. Acho que o Boston também, em contrapartida, ele conseguiu em alguns momentos controlar um pouquinho mais, coisa que o Knicks eu não consegui ver em nenhum momento. O Knicks abraçou a correria também, coisa que eu não vi do Bucks, o Bucks ainda mais, porque o Bucks tinha muita dificuldade, né, com a falta de atletismo que o time tinha. Então, difícil, difícil. Acho que foram 2 bons jogos. O segundo ontem, no caso, acho que Diana jogou bem até metade do tempo, teve um grande desempenho do Siakam, mas faltou ajuda. Tem a lesão do Haliburton, né, que atrapalha muito agora. Mais uma lesão, inclusive, né, contra o Boston Celtics, né, o Celtics que viu o Cleveland perder o Donovan Mitchell, que viu o Miami jogar sem o Jimmy Butler, né, não tem nada a ver, Boston não tem nada a ver com isso, né, são coisas que acontecem muito nos playoffs, principalmente nos últimos anos, né, que tem tido esse aumento de lesões. O Ricardo já citou isso em algum episódio passado, que ele que tem muito mais experiência do que eu, tem muito mais propriedade para falar nesse aspecto, de que foram os playoffs que ele viu que tiveram mais lesões, né. Então, complicado. Acho que vamos ver agora. O Pacers é o único time invicto ainda em casa, né? Então vai ter que se apoiar nisso. Eu acho que foram 2 jogos que mostraram que essa série poderia ser competitiva. O meu palpite inicial era Celtics em 6, porque eu acho que o Pacers, como eu disse, o Boston cedeu muito na defesa, principalmente na linha de 3 pontos nesses playoffs, tanto contra Cleveland, tanto contra Miami, e o Indiana tem muito mais poder de fogo. Mas também é um Celtics que entregou mais ajustes, principalmente no jogo 2. Apesar de o Indiana ter conseguido equilibrar em muitos momentos, o Celtics mostrou certas mudanças em abordagem de marcação. Teve ótimos minutos do O'Shea Brissett, que é ex-Pacer, inclusive, né? Os momentos em que o Luke Cornet estava lesionado. Então, difícil. Agora, vamos ver, vamos torcer para o Haliburton, né, voltar. Acho que é sempre bom a gente ter uns franchise players saudáveis e para a gente ter confrontos assim. Mas é difícil. O Pacers é o único invicto em casa, mas o Boston também é o único invicto como visitante. Então, como eu disse, pode ganhar os 2 jogos em casa? Pode. Mas contra esse Boston é muito difícil você sonhar de novo em ter uma oportunidade como você teve de abrir 1-0 e estar numa posição interessante para pelo menos alongar a série, né? Informação do Shams Charania, trazida por Vitor Linjardi, que nos ajuda aqui nos bastidores, é que esse é o mesmo tendão da coxa machucado em janeiro e eles ainda não sabem a gravidade. Então, a atualização é só de que é uma lesão recorrente, né, que já aconteceu, inclusive nessa própria temporada, nesse ano de 2024, mas a gente ainda não sabe. Fato é que o Haliburton dificilmente volta nessa série. E nós ainda temos a lesão do Boston, o Ricardo. O Porzingis, uma altura dessa, você já esperava ver ele em quadra? Na verdade, não, porque o Celtics não precisa. Então, o Celtics pode ir bem tranquilo, pode trabalhar tranquilo a recuperação dele. Porzingis é um jogador com histórico de lesões, então você tem que cuidar dele, né? E além disso, tem uma outra questão, né? E o histórico de jogadores retornando de lesão nos playoffs, ele é bem instável, né? Eu lembro muito da final que o Magic, a última final que o Magic disputou, em que o Jamir Nelson volta nas finais, né, Vini? E ele não estava legal. E assim, ele estava bem, mas ele estava em outro ritmo em relação ao resto. Então, assim, é complicado. Então, o Celtics não precisa ter pressa, especialmente porque os adversários não cobram isso dele, né? Então, não ficaria tão preocupado em relação a isso, embora exista a informação de que o Porzingis mira o jogo 4 para retornar. Então,
Eu acho que se tiver 3-0 para Boston, por exemplo, é uma boa situação por Porzingis voltar. Talvez se tiver 2-1, né? Eu acho mais complicado porque tende a ser um jogo um pouco mais disputado, mas com 3-0, eu acho que fica uma situação bem, bem boa para o Porzingis tentar voltar ali, pegar um ritmo e tal. O Haliburton acho que é coxa, recorrente, acho que é uma questão meio que descartável, acho que ele não. Eu não digo que ele não vai jogar, porque ele pode se arrastar em quadra, como alguns jogadores que voltam e entram em quadra e se arrastam em quadra. Né? Isso pode acontecer, mas a tendência não é essa. Que nem o Anunoby, aliás, né? O Anunoby jogo 7 se arrastou em quadra, entrou para se arrastar em quadra, ou seja, ele jogou, mas assim, né? Jogou. Então você tem que pesar muito isso. Agora, sobre a série em si, o jogo 1, uma coisa totalmente atípica, até arbitragem, e mesmo com a arbitragem, o Pacers não pode perder o jogo do jeito que ele perdeu, não pode perder a vantagem que ele tinha no fim do tempo regular, do jeito que ele perdeu, independente de qualquer coisa, independente de arbitragem, de qualquer coisa que acontecesse, não pode, no jogo ganho. Agora, eu não tenho sido tão fã do J.J. Redick ultimamente, mas o J.J. Redick, ele, no retorno do intervalo no jogo de ontem, né, do jogo 2, ele fez um resumo muito bom do que é a série, né? Enquanto o Pacers não está entregando a bola para Boston, o Pacers está jogando bem, sabe? Enquanto ele não. Ontem, especificamente, enquanto não entrega rebote ofensivo, enquanto não comete turnover, não tem como você ganhar um jogo, ou querer ganhar um jogo, cometendo 22 turnovers. Assim, pode ganhar? Pode, eventualmente pode ganhar, mas é muito improvável. Então, como aconteceu no jogo 1 para o Pacers, 22 turnovers é proibitivo. Muitas vezes, numa série de playoffs, não é sobre quem acerta mais, é sobre quem erra menos. E nesse ponto, Indiana erra muito. Indiana está errando bastante nesses 2 jogos. Eu fiquei meio assustado, aliás, quando fui vendo ontem no final, que ficou 13 rebotes ofensivos para o Boston, 12 para o Pacers. Não foi a impressão que deu o jogo. O Pacers cometeu 16 turnovers ontem. Não foi a impressão. A impressão que deu que foi mais os 22 do jogo 1 também. Por quê? Porque comete em momentos muito específicos, em momentos muito importantes. Então, assim, o Pacers acho que faz uma boa série enquanto a bola está na mão dele, enquanto ele tem que atacar. Acho que Boston não resolveu completamente, agora tanto faz também, porque eu acho que o Haliburton não volta, mas eu acho que ele não conseguiu consolidar exatamente o que ele quer fazer para marcar o Haliburton, né, os pick and rolls do Pacers, acho que ele não acertou exatamente isso. Eu acho que até um ponto positivo, como o Matheus bateu na tecla, que o Joe Mazzulla tentou certas coisas, a gente cobra ele de ajustes, acho que o Joe Mazzulla tentou bastante coisa nesses 2 jogos, tentou algumas variações, mas, né, é muito difícil você ganhar cometendo 22 turnovers, cedendo. Ontem, até a metade do segundo quarto, já tinha 9 rebotes ofensivos o Celtics no jogo. É muito difícil você ganhar séries assim. Eu acho que as pessoas não têm a real dimensão de como é difícil você marcar quando você está tomando contra-ataque o tempo inteiro, dando turnover, entregando a bola para outro time, contra-ataque. Sabe? É complicado. Eu acho que o Pacers com a bola, jogando contra o Celtics, conseguindo concluir jogadas, ele tem se mostrado um adversário bom. Ele tem se mostrado um adversário até melhor do que a gente imaginava. Muita gente imaginava, pelo menos. O problema é que ele tem que parar de dar essas enormes chances para o Celtic em erros, em rebote ofensivo. Ele tem que parar de se derrotar, né? Ele não está se derrotando com a bola na mão, ele está se derrotando sempre. Não, e interessante que você falou do como o Pacers está desperdiçando a bola e tal. Olha os aproveitamentos da série, o Pacers tem arremessado bem melhor. E como você falou, o Boston, ele tem, às vezes, ele se confunde em algumas trocas de marcação que ele precisa fazer. Às vezes o Pacers vai para um ataque de meia quadra e o Haliburton consegue, assim, achar coisas muito tranquilas. Você fica até meio... Porque a gente viu, eu até falei isso no começo da série, que o Boston teve aquele começo de 12-0 no jogo 1. Eu falei, ó, a gente fala do Pacers, mas o Boston foi o melhor ataque da temporada e o Boston é a terceira eficiência defensiva. Então o Celtics, ele, teoricamente, ele vai ter mais respostas do que os outros times tiveram. Mas, realmente, o Pacers conseguiu controlar bem, manipular bem a defesa do Celtics. Acho que isso é muito bom e acho que essa é a principal qualidade do Haliburton,
que as pessoas pouco abordam. Acho que, às vezes, muita gente critica o Haliburton porque o Haliburton arremessa pouco, porque tem jogo que ele não chuta. Tem jogos, obviamente, que ele precisa ser mais agressivo. Mas, cara, esse cara vai te... Às vezes ele pode te entregar um jogo de, sei lá, 15, 18 pontos, mas ele dá 12, 13 assistências, ele te entrega, pô, 40 no total, com o mérito dele. Só que tem esse ponto. O Pacers tem números históricos nessa temporada, é o terceiro time com 30 assistências de média, contando temporada regular em playoffs, ao lado do Lakers Showtime de 87 do Magic Johnson e do Warriors 2017 do Curry, do Durant. Então, assim, olha o nível ofensivo que a gente tá vendo do Pacers. Só que é aquela coisa, 35 assistências com 22 turnovers, ainda assim é uma coisa ineficiente. Então, você precisa ser um pouco mais qualificado na hora de movimentar a bola, né? Como você bem citou. Uma coisa importante que eu acho, um dos favoritos do Vini, Miles Turner, né? Os jogadores favoritos do Vini. O que eu acho interessante, que é uma coisa que a gente não vê geralmente, eu acho que o Pacers está fazendo, é explorar o Miles Turner nessas trocas todas perdidas e bota a bola no garrafão. Sei que todo mundo quer chutar de 3, a NBA de hoje é isso, mas eu acho que o Pacers tem feito um bom trabalho municiando o Miles Turner perto da cesta, porque a cada 2 jogadas, em uma tá o Derek White dentro do campo marcando ele, porque alguma coisa, ou algum matchup teve que trocar porque mudou a defesa, ou alterou, ou teve uma troca que forçou isso. Então o Pacers pelo menos tem feito isso, que é um grande problema, por exemplo, Vini, que a gente tinha com o Suns de 2012, a final com o Bucks, que não alimenta, que alimentava o Ayton por 3 minutos no início do jogo, botar a bola na mão do Ayton e depois podia trocar quem quisesse, ficar quem quisesse marcando o Eiton, que o Eiton ficava lá dentro pedindo bola e ninguém passava a bola para ele. Pelo menos acho que o Pacers tem esse ponto positivo. E olha que o Miles Turner está longe de ser o DeAndre Ayton em termos de arsenal em torno da cesta e tal. Mas esse é um ponto positivo que o Pacers tem. Mas o grande problema é que o Pacers tem que parar de se derrotar. Tem que parar ele está tropeçando nos seus próprios erros, no fim das contas. E tá em frente. E assim, se tropeçar nos seus próprios erros é um péssimo negócio para um matchup que a gente sabe que é muito favorável para o Celtics. O Celtics é muito mais time que os Pacers em condições, na CNTP, né, nas condições naturais de temperatura e pressão. O Celtics é mais time que o Pacers. Então, a primeira coisa que o Pacers tem que se preocupar é em errar menos, porque um time pior, teoricamente, para vencer outro melhor, o primeiro caminho é você ser burocrático no sentido de não errar. Você não dá fácil para o outro time a condição de abrir vantagem ou de simplesmente pontuar em cima de você. Tem algum de vocês dois que quer falar um pouquinho do Derek White para mim, não só nessa série aí, mas nos playoffs agora? Como é que é a evolução de Derek White dentro do Boston Celtics, aquele cara que não arremessava, que tinha medo do jogo e agora tá. Com quem que eu vou começar essa? Com o Ricardo? Bora, Ricardo. Matheus, me indicou você mesmo, eu sei que era você mesmo que tinha que comentar isso, né? Gente, assim, Derek White tem sido uma continuação do que foi a temporada dele, essa série. E é impressionante. Ele é um cara que está em todo lugar. Né? Eu acho que defensivamente ele chegou nesse nível de ser o cara que está em todo lugar. É impressionante o nível de atividade dele. Eu acho que. E, e tem um ponto interessante, sabe? Há jogadores que são excelentes defensores, excelentes quebradores de passe, por exemplo, e tal, que você sabe muito bem onde eles agem, onde eles atuam. Então eles quebram passes ali na altura da linha de 3, ou eles quebram passes que entram para o garrafão. O Derek White é todo tipo. O Derek White ontem eu vi ele desviar passe em tudo quanto é ponto da quadra. Então, ele é um cara que literalmente parece que está em todo lugar. Literalmente é a forma de dizer, né? Porque literalmente quer dizer, o cara está em todo lugar, quer dizer que tem 10 Derek White. Não é literalmente, mas ele realmente parece alguém que está em todos os cantos da quadra. E você tem um ponto que eu até tinha meio que esquecido, né, Vini? Ele realmente era muito mais hesitante arremessando antes do que agora. Reflete um pouco o tanto que ele melhorou como arremessador, né? Ele tá acertando ele acertou 39% na temporada para 3 pontos, ele virou um arremessador de fato. Mas parte disso é você não hesitar. Parte disso é você. Um grande ponto de se arremessar, de ser um bom arremessador, é você arremessar em ritmo. Ou seja, você receber em uma determinada posição, estar preparado para pegar a bola e fazer o seu movimento da forma como você faz sempre,
arremessar. Quando você hesita, você quebra exatamente esse ritual, digamos assim. Com o Derek White, eu acho que passa muito por isso, como você falou. Acho que é não hesitar mais, né? Ele é um jogador que hesitava e agora ele não hesita mais. Mas a defesa dele é impressionante. Acho que ele chegou naquele momento em que o cara está em todo lugar mesmo. É um crime que ele não esteja no primeiro time defensivo, aliás, da liga, para mim. Acho que ele merecia muito, mas muito mesmo estar na seleção defensiva do campeonato. Podiam ter tirado um pivôzinho dali e colocado ele. Já teria mais cara de time, como disse o Ricardo. Tem tão pouco pivô, vai querer tirar um, né? Ficar só com 3 não dá. Garotos, mais alguma pincelada aí dessa série? Agora o Matheus tem. Agora ele não tá me apontando, não, viu, Ricardo? Agora ele está chamando. Eu deixei o Ricardo falar do Derek White, porque eu queria citar outros 2 nomes do Boston, que eu acho que são importantes. Um deles é o Drew Holiday, que, assim, teve uma temporada... Não acho que foi uma temporada boa, assim, ótima do Drew Holiday, como a gente se acostumou. Foi o Drew Holiday se acostumando com o seu novo papel, um cara jogando até mais fora da bola do que jogou a carreira inteira, tudo mais. Mas impressionante como ele melhorou desde que o Porzingis machucou, né? Porque o Drew Holiday foi meio que assim, a 5ª opção ofensiva, quando não a 6ª, quando não a 7ª, com o Peyton Pritchard, com o Sam Hauser. E, cara, ele, assim, ele tava, até acabei de ver um número aqui, ele tinha 36% de true shooting percentage, que é uma estatística avançada para que mede melhor os arremessos, nos playoffs, no começo até a lesão do Porzingis. Desde que o Porzingis machucou, ele tem 70%. Então, assim, pô, impacto surreal, e a gente sabe da capacidade defensiva do Drew Holiday, né? O que ele fez com o Darius Garland na 2ª rodada foi um negócio inacreditável. Então, jogadoraço. E o Jaylen Brown, que para mim é o melhor jogador do Celtics na pós-temporada. Acho que o Tatum ele tem tido dificuldades de aproveitamento, principalmente para 3 pontos. Tem sido muito melhor quando ele bate para dentro, né? Que é uma coisa meio clichê do Tatum até, mas não tem sido tão bom nos arremessos. E o Jaylen Brown é impressionante. Todo jogo, assim, primeiros 5 minutos, o Jaylen Brown tem 12 pontos. Ontem foi um negócio absurdo, 40, né? O 7º jogador da história do Celtics a ter múltiplos jogos de 40 pontos nos playoffs. Então, acho que eficiência, acertando arremesso, defendendo muito bem. O Jaylen Brown, inclusive, eu falo para você assim, não sei se ele merecia um All-NBA, mas eu também colocaria ele no 2º time de defesa. O que o Jaylen Brown fez essa temporada é uma coisa insana. Então, assim, eu acho que esses 2 nomes a gente merece destacar, até por um Tatum que está um pouquinho abaixo, e aí o resto tem se destacado tanto. Tatum abaixo, 25 pontos, 6 rebotes e tralalá, né? Mas, assim, em termos de eficiência, pelo menos. Vini, só uma última coisa, só uma coisa que me incomodou bastante ontem, final do 3º quarto, 2 últimas posses do Celtics do 3º quarto, o time chutava 16-19 de field goal no período. Vai lá o Jason Tatum, tenta uma bola com 20 segundos no relógio para 3, e depois me vem o Jaylen Brown e tenta um pavoroso 2-1, essa coisa medonha que é o 2-1, que o americano venera, uma coisa medonha, um anti-basquete terrível, né? E o cara tenta um arremesso totalmente deslocado. É sobre isso, né? O Celtics, esse tipo de coisa não vai cobrar seu custo, ganhando por 13 pontos de diferença, final de 3º quarto, tudo tranquilo em casa, né? Mas assim, esse tipo de seleção de arremesso, esse tipo de decisão, é o que pega quando o Celtics tinha que enfrentar um adversário um pouco mais capaz de machucar ele. Eu não digo que ele enfrentou ninguém, porque eu acho que são times que merecem estar lá, e são times que, queiram ou não, o Heat ganhou um jogo do Celtics, o Cavs ganhou um jogo do Celtics, mas são times que de fato possam machucar o Celtics, digamos assim. Última pergunta, agora para o Matheus, então. O caminho do Celtics até agora lembra um pouco o caminho do Nuggets do ano passado? Chegou na final não enfrentando os times nas melhores condições, que tem alguma coisa similar assim que você vê desse caminho do Celtics aí com algum outro time? Tá mais fácil do que você imaginava, Matheus? Eu acho que polêmica, né? Acho que tá um pouquinho LeBron no Miami, LeBron no Cleveland, aqueles times que pegam assim meio
Não é que o Pacers não tenha nível para uma final de conferência. Ele tem. Eu acho que ele tinha boas chances de ganhar do Bucks, mesmo com o Lillard no Antetokounmpo. Ele tinha chance de ganhar do Knicks também, mesmo com as lesões que aconteceram, que foram um monte no New York Knicks. Mas, é claro, você tem um impacto. Os caras estavam falando, cara, o único All-Star, o único franchise player, perdão, que não se machucou nos playoffs do Leste, os dois únicos, foi o Tatum e o Paulo Banchero, se eu não estou me enganado. Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton, Joel Embiid jogou sem joelho, estou esquecendo de alguém, provavelmente. Jimmy Butler não jogou. Então, assim, é complicado. Eu acho que aí a gente entra naquela discussão das lesões, da temporada regular e tal. A gente falou do Haliburton agora, da lesão do Haliburton na coxa, e muito do que ele não conseguiu, vamos dizer assim, se curar 100% foi porque ele forçou a volta dele por conta da premiação, porque teria também bons contratuais e tudo mais. É compreensível até, não tô nem julgando, porque, pô, o cara quer ser remunerado, o cara não tem o que falar, sabe? Mas, não diria, eu acho que o Nuggets ano passado ele enfrentou até o Lakers, naquela história do LeBron, com a torção e tal. Só que, assim, hoje em dia é muito difícil também você enfrentar o Lakers com o LeBron 100% saudável, cara, tem 40 anos. Anthony Davis, o histórico por si diz, assim, ano até foi uma exceção. Então, não tiro tantos méritos assim do Nuggets, mas acho que, obviamente, foi uma corrida que o Celtics já seria amplo favorito contra todos esses times completos, e ele conseguiu ser ainda mais favorito com as lesões, né? E o próprio Celtics também está sem o Porzingis, como a gente já Porzingis. disse. Então, assim, que não não foi All-Star, já foi All-Star, mas no Celtics especificamente não é, mas é um jogador importante. Sim, lesão faz parte. É chato, mas é bem isso, né? Lesão faz parte. A NBA, assim, há muito tempo a gente pode dizer aí com alguma regularidade que a NBA não é sobre quem é o melhor time necessariamente, é sobre quem chega mais inteiro. São 100 jogos, gente. 100 e poucos jogos numa temporada, sabe? 6 meses, muita coisa. 7 meses, muita coisa. O Vini me pediu um exemplo de um time, especificamente. Eu acho que um time que eles lembram muito é o Bucks, de 2021. O Bucks pega o Nets com o Harden, né, quebrado no meio da coxa, o Kyrie fica fora ao longo da série. Contra o Hawks, o Antetokounmpo, na verdade, fica fora 2 jogos também, mas o Hawks perde o Trae Young ao longo da série. Se eu não me engano, acho que o Antetokounmpo até volta e o Trae Young não consegue voltar naquele confronto. Não me lembro agora a primeira rodada. Chicago Bulls sem o Lonzo Ball lá, que, né, chegou a ser primeiro e depois caiu na tabela e tá se discutindo até hoje. Então, tipo, acho que é isso. Acho que o Bucks é um bom exemplo, mas, como o Ricardo disse, é inevitável. É sempre sobre disponibilidade. A gente vive a era da disponibilidade, no fim das contas. E pegando o que você disse que eu tinha dito, né? A PUD citado em Estabolito, né? A PUD Estabolito, né? Como diria a BNT, né? Assim, os playoffs em que mais se lesionaram astros que eu vi, assim, com muita folga, mas com muita folga mesmo, e que dá uma ideia de como a gente tem que rever se o load management ele é feito direito na NBA, porque assim, todos os astros estão se quebrando nos playoffs quase. Então, assim, será que poupar todo esse pessoal também ou do jeito que se poupa é o melhor caminho mesmo? Para você aguentar, sendo que no final você vai ter que jogar, de qualquer forma, você vai ter que jogar de 2 dias direto, no final vai ser essa maratona mesmo. Então, assim, tem que rever. Alguma coisa tem que ser revista, porque não está dando certo. O número de lesão de astros que a gente teve nesses playoffs é absolutamente concebível, especialmente no leste. Começar a adotar a estratégia do Allen Iverson, que é só jogar e parar de treinar. Acho que o problema está nos treinos. O pessoal está treinando muito. Practice. Talking about practice. É isso, no meio das lesões, o Boston Celtics, então, que tem o melhor elenco, está se sobressaindo com todos esses candidatos a astro aí que os garotos falaram aqui. Ano passado, no momento que o Tatum não esteve bem, o Boston não teve esse apoio aí dos coadjuvantes para superar. Esse ano está tendo. Nos momentos que o Tatum não está tendo bom aproveitamento, como tem sido ultimamente, os outros estão indo lá e garantindo vitórias. Está 2-0 na série para o Boston Celtics contra o Indiana Pacers. Agora, Ricardo, do lado oeste, o Dallas Mavericks só fez um jogão, vai, contra o Minnesota Timberwolves.
E o Minnesota Timberwolves já é um vencedor na temporada, independente de qualquer coisa, né? Apesar de que foi o segundo colocado na temporada regular, e ainda tem muita gente que torce o nariz, né, para o time estar na final de conferência. Mas foi um time muito consistente, principalmente na defesa a temporada toda, e a gente espera, eu espero pelo menos, mais uma série equilibradíssima. Só que o Dallas Mavericks venceu a primeira fora de casa, Ricardo. Eu não tiro muita conclusão sobre esse jogo 1. Primeiro, porque não dá para tirar muita conclusão de jogo 1 de série. Assim, a gente vem aqui, analisa depois do jogo 1, depois acontece tudo diferente. Então, assim, o ensinamento ao longo da vida, acompanhando o playoff especialmente, me diz que analisar jogo 1, assim, ficar pegando detalhezinho de jogo 1, não leva a lugar nenhum. Geralmente não é um bom medidor do que vai ser a série. Esse jogo aí podia ter ido para qualquer lado. No final, o glorificado shot making que o americano tanto gosta, acho que foi o que definiu para Dallas, especialmente do Luka. Né? E assim, é engraçado isso. Geralmente a gente chama de desculpa quando um jogador fala qualquer coisa que não seja do jogo exatamente, é, ou que não seja do que acontece especificamente em quadra, de bola jogada, de lance, e pega tudo isso aí e fala que é desculpa. Mas eu meio que concordo um pouco com o Anthony Edwards no sentido de que o que eu vi em quadra no jogo 1 me pareceu claramente um time que jogou 6 jogos na série anterior contra um que enfrentou 7 contra o campeão. Assim, eu acho que o Timberwolves realmente estava um pouquinho cansado, que nem o Anthony Edwards disse, e eu acho que isso se reflete um pouco em como não chegou no garrafão. O Timberwolves não chegou no garrafão no jogo. Chegou pouco no garrafão em relação ao quanto ele chega. Isso não pode ser desculpa, porque do outro lado você teve uma coisa absolutamente atípica também. O Dallas arremessou e acertou muito menos bola de 3 do que ele faz. O Dallas ganhou o jogo com 6 cestas de 3 pontos no jogo, que é uma coisa que, se você falar para qualquer pessoa antes de um jogo qualquer, um jogo no vácuo da NBA, não fala quem são os times, não fala quando foi os times, se era playoff ou temporada regular e tal. Você fala para alguém, o time vai vencer acertando 6 bolas de 3. A pessoa vai falar, vai botar o dinheiro no não, provavelmente. Sabe, é muito difícil você ganhar um jogo da NBA de hoje, do basquete de hoje, acertando 6 bolas de 3 pontos. Dallas só arremessou 25, acertou 6 e ainda assim ganhou o jogo. Mas eu acho que o que fica para mim do jogo único, eu acho que dá para a gente cravar um pouquinho em relação ao que a gente viu em quadra, é que provavelmente Dallas tem mais chance de ganhar um jogo dessa série de playoff contra o Timberwolves chutando pouco e acertando poucas bolas de 3 do que o Timberwolves de ganhar não dominando o garrafão, não pegando mais rebotes, não fazendo mais ponto do garrafão. O Timberwolves pegou 8 rebotes a menos, mas pior ainda, ele fez 24 pontos a menos no garrafão. Então, assim, foi totalmente atípico nesses dois sentidos, mas eu acho que entre essas duas coisas atípicas, acho que é mais provável, como aconteceu no jogo 1, Dallas ganhar arremessando e acertando pouco de 3, do que o Timberwolves ganhar nessa série sendo totalmente dominado do garrafão. Acho que se o Timberwolves for totalmente dominado do garrafão, ele não ganha essa série, não ganha um jogo, o que for. Vamos lá, Matheus. Dallas Mavericks, Kyrie Irving. Kyrie Irving tá diferente o Kyrie Irving, ô Matheus? É o Kyrie Irving vintage. É o Kyrie Irving do Cleveland. Essa saudade que eu tenho desse. Enfim. Cara, o Ricardo falou bem, né? A questão de você analisar certos ajustes táticos para um jogo 1 é uma coisa meio complicada. Mas eu vejo muito desses dois quesitos que ele citou como também abordagens defensivas dos dois times, que eu não sei se vão durar para o resto da série. Mas eu senti o Minnesota saindo, porque o Dallas enfrentou o Oklahoma e o Oklahoma fechou muito o garrafão. E eu achei que essa foi a chave da série. O Dallas teve um aproveitamento muito forte dos coadjuvantes, o P.J. Washington jogou muito bem, o Derrick Jones Jr., outros nomes. Mas por quê? O OKC fechava o aro, o Luka Doncic, Curry, o Luka teve uma série, a pior série talvez de eficiência da carreira, o Curry fez 15 pontos porque ele não chutava. Você olha a série do Curry com o Thunder, 48 de arremesso de quadra, 43 do perímetro, 15 pontos de média, porque ele não chutava.
Porque não tinha como, tinha que finalizar toda hora contra 4 caras. E o ponto-chave, o Oklahoma era um dos 5 piores times da temporada em recuperação defensiva, em índices de recuperação defensiva. Então era muito mais fácil que Dallas entrasse no aro, conseguisse fazer esse passe para fora e que esse arremesso fosse bem criado, né? Fosse um bom visual. Não que Minnesota não protegeu o aro, mas Minnesota é o melhor time de recuperação defensiva da liga, de preenchimento de espaço e afins. Então foi uma coisa muito mais difícil para o Mavericks mesmo. Houveram as dobras no Luka, houveram as dobras no Kyrie, aconteceram, eles conseguiram compensar isso muito bem, principalmente quando um era dobrado, o outro ia lá e respondia, era uma ponte aérea, o Dallas fez 62 pontos no garrafão, que é uma coisa meio inconcebível quando a gente está falando de um time com o Rudy Gobert no garrafão, mas aconteceu. Então, teve um ponto disso. E eu senti o Dallas justamente nesse aspecto de, cara, vamos fechar o garrafão? Vamos dar um pouquinho mais de espaço para Minnesota chutar, e o Jeremy McDaniels aproveitou muito bem, por exemplo, fez um fantástico. O Anthony Edwards, apesar de ter tido um jogo de 6 de 20, desses 6 de 20, 5 de 12 são bolas de 3, então ele teve 1 de 8 para 2 pontos, então acho que esse número é bem simbólico, em como o Dallas foi bem no ar. O Derek Lively, que calor fantástico, eu até postei, acabei de postar no Zona Linha, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards e Rudy Gobert contra o Lively no jogo, 0 de 10. Né? Então, assim, ele é um calouro que ele tem um impacto, assim, e como eu digo, o Dani é impressionante, porque o Daniel Gafford é um cara que chegou e ele não é que o Gafford tá, sei lá, jogando mal. O Gafford eu acho que até finaliza melhor que o Lively, sobre os aproveitamentos que o Gafford tem, como ele é mais acionado até ofensivamente. Só, cara, eu falava, o Lively vai ter mais minutos nessa série, porque ele sai melhor do garrafão para defender, ele é muito mais versátil, ele defende melhor, ele pega muito rebote ofensivo. Então é de minutos como desse cara que Dallas vai precisar, ainda mais por não ter o Max Kleber, que é o cara que traz um pouquinho de versatilidade entre os caras grandes do Dallas. É um cara que sai um pouquinho mais perímetro, de 3. O Dallas não, o Dallas tá meio num estilo mais old school. E aí que entra o ponto que mais me surpreendeu. Para mim, me surpreendeu e assim, acho que diz muito sobre o resultado. Os 2 caras mais importantes da série, Kyrie Irving no Dallas e o Karl Anthony Towns do Minnesota. Por quê? O Dallas tem o P.J. Washington, e o P.J. Washington fez um bom trabalho defensivo no Karl Anthony Towns, até Derrick Jones Jr., quando também teve essa defesa. Mas, cara, se você pensar, o Karl Anthony Towns é muito mais alto do que o P.J. Washington. Mas que o P.J. Washington seja alto, seja atlético, tenha ótima envergadura. Derrick Jones Jr. ainda mais em termos de envergadura. Mas, cara, o Towns é um cara que é um grande problema para Dallas essa série, principalmente pelo Max Kleber não jogar. O Max Kleber talvez fosse um cara que você tirasse um pouquinho ali, óbvio que o Max Kleber não ia jogar 40 minutos, mas pelo menos ali tem um pouquinho ali de resposta, é um cara com tamanho, é um cara que vai ali trombar e tal. Não, e o Towns chutou 6 de 20. Então acho que quando você pega um jogo tão incrível que o Kyrie Irving fez, e você pega um jogo do Towns, acho que são 2 termômetros muito interessantes. Mas, como o Ricardo também perfeitamente disse, série muito aberta, acho que podia ter ido para qualquer um dos lados esse jogo, assim. Se você olhar, você olha o copo meio cheio do Dallas, que cara, a gente vai arremessar muito melhor e a gente conseguiu ganhar o jogo. Você olha o lado do Minnesota, cara, o Anthony Edwards e o Towns chutaram para, sei lá, 11 de 40 e a gente estava por uma posse no final. A gente teve por um, que é um ponto também da temporada do Minnesota, que são uma ótima defesa, é a melhor defesa do mundo, talvez uma das melhores defesas que eu vi na NBA aí nos últimos anos. Não sei, acho que essa discussão a gente pode ter, mas nos últimos anos eu não lembro de um time que defendia tão bem, que tinha tantas armas, tanta versatilidade como o Minnesota. Mas é um ataque mediano para bom. Não é um ataque excelente. E a temporada regular mostrou isso. O Minnesota esse jogo foi um lembrete da temporada regular. Eu assisti o Minnesota e enalteci a temporada do Minnesota, mas eu tava lá também. Quando o Wolves entregou o jogo pro San Antonio Spurs, quando o Wolves entregou 2 jogos pro Chicago Bulls. Então eles têm um pouquinho de dificuldade para fechar jogo, principalmente quando você não tem o Towns bem e nem o Anthony Edwards. E nesse jogo ainda o Mike Conley também não jogou bem, que é o cara que também acho que é o mais importante porque ele consegue conectar as dobras que o Anthony Edwards recebe, ele consegue, ainda mais contra o Towns, as ajudas que o Towns recebe. Então é difícil. Acho que o Minnesota pode jogar muito melhor e pode ganhar jogos, o Dallas também pode arremessar melhor. O que fica para mim dessa série? Vai ser uma série absurda. Acho que o nível de jogo foi muito alto, tanto de defesa, como de ataque, como de ajustes. Elogiar o Jason Kidd, que é um cara que pessoalmente não tem muito apreço, mas assim, cara, é impressionante como ele tem sido um bom treinador desses playoffs, né? E que ele já tinha sido há 2 anos. Né? Muito criticado no ano passado pelo que aconteceu com o Dallas, mas, cara,
na minha opinião, pelo menos, ganhou do nosso coach Mark, né, do Oklahoma City Thunder, que para mim é o técnico do ano, foi o técnico do ano, e assim, com muito merecimento, talvez o melhor trabalho da NBA, né, na minha concepção, em termos de desenvolvimento, de quadra, de crescimento, e ele superou o Mark Daigneault, superou o Ty Lue com facilidade, e agora tem esse confronto com o Chris Finch, que é outro cara muito criticado que entrou na temporada, então até na temporada meio que na corda bamba, e o Jason Kidd foi muito bem, assim, nos ajustes, como o Ricardo citou. Acho que se essas forem as apostas, que provavelmente não vão ser para jogo 1, eu acho que Dallas tem muito mais chance de ganhar a série, né? Mesmo não jogando tão bem. Então é interessante mesmo. Como eu disse, cada jogo dessa série pode render um episódio inteiro de podcast. O jogo 1 foi maravilhoso, foi um jogaço e é isso. O Kendrick Perkins, né? Citar ele, né? Abrir aspas para ele, que Jason Kidd is coaching his ass off, né? Ele mandou no Twitter, né? Durante o jogo. E além disso, só para provar como o jogo 1 é diferente, só para mostrar como é totalmente diferente, né, jogo 1 e o resto da série. Depois do jogo 1 entre Mavericks e Thunder, a impressão que eu tinha é que o Thunder ia desafiar o Derek Lively a ser um passador, ou o Daniel Gafford para ser um passador. Estão convidando a bola aí para o garrafão. E, na verdade, a estratégia foi fechar mais o garrafão no geral da série. Então, é meio que a medida de como o jogo 1 ele é perigoso você pegar o jogo 1 e ficar detalhando muito, porque as séries mudam muito. Né? Mesmo técnicos que ajustam um pouco, que a gente tem a impressão que ajustam um pouco, né? Eles têm comissões enormes de gente para propor coisas, para propor soluções, então é muito difícil, né? Se pegar o jogo 1, geralmente é um jogo de estudo, né? Os dois times estão se estudando, como diria o narrador. E aí é um ponto legal que eu acho também, a gente falou lá, nesse tipo de jogo, nesse tipo de aposta, o Dallas tem mais chance, ok. Mas eu acho que também o Chris Finch, ao longo da série, e não, como eu falei, acabei de elogiar o trabalho do Jason Kidd, mas o Chris Finch, ele mudou mais a cara das séries em que ele trabalhou nesse ano do que o Jason Kidd. Por exemplo, o Minnesota e Denver Nuggets foi um negócio, vamos assim, bizarro, entendeu? Todo jogo você tinha uma mudança ali, era o Minnesota que era uma dobra no Jokic diferente, era uma dobra pelo alto, era uma ajuda no meio do garrafão e aí vai e dobra no Michael Porter Jr. e o Anthony Edwards começou defendendo o Michael Porter Jr. foi o Jamal Murray. Tipo, é um outro tipo de variação. E Dallas e OKC foi uma série mais quadrada. Foi muito boa também, muito boa, mas ela, tipo assim, eu acho que ela chegou num ponto no jogo 2 que ela ficou neste ponto até o final. E eles lidaram com os resultados, Dallas venceu. Então, o Minnesota estar atrás nesse momento não é um sinal de que a série está perdida, longe disso. É um cara que eles têm, inclusive, esse mérito. Eu acho que eles são mais adaptáveis do que o Dallas Mavericks em mudar planos defensivos, deixar o Mavericks desconfortável, até pelo nível defensivo que eles têm. Então, acompanhe, vai ser uma série absurda. Aquela tancada do Jason Kidd ano passado, que trouxe o Derek Lively, se não vou elogiar ele, então 3 anos seguidos, é isso mesmo? Não, eu tenho mais um detalhe, que o Dallas tirou o OKC, né, a gente não fez episódio semana passada, o Derek Lively foi uma troca com o OKC, né, porque o Dallas desce no draft, o OKC pega o Cason Wallace. Depois, o Dallas Mavericks, nesta mesma troca, manda o Davis Bertans para Oklahoma, ganha um alívio salarial e faz a troca pelo Grant Williams. Grant Williams este que vira PJ Washington. E o OKC também é o time que envia uma escolha de segunda rodada para o Washington Wizards para facilitar o acordo por Daniel Gafford. Olha o OKC, o que fez pela temporada do Dallas Mavericks. Não estou bem, obviamente, estou desprezando o OKC, estou só falando uma curiosidade. Facilitou tudo e o Dallas foi lá e eliminou eles. É bizarro. É tanta escolha que eles não sabem o que fazem, eles estão dando de presente, estão ajudando os outros times agora, com esse tanto de escolha. Eu quero ver como é que vai encaixar todo mundo com o time querendo aí brigar já lá em cima. Vai ser interessante ver esse OKC. Papo para outra edição deste podcast, porque este está sendo encerrado agora. Matheus, muito obrigado. Seu destaque final. Meu destaque final é que o J.B. Bickerstaff foi demitido, né? Que eu esqueci de falar no começo. Então, fiz a notícia pro Jumper, fiz muito leve, fiz muito feliz mesmo. Mas é isso. Acho que vamos ver se o Cleveland vai ficar com o Donovan Mitchell. Tchau, gente. Obrigado. Metade dos problemas do Matheus estão resolvidos, então, né? A primeira metade está resolvida. Saiu o técnico agora. Ele só precisa do Donovan Mitchell, mais nada, um pequeno detalhe aí para essa continuidade
do Cleveland Cavaliers, que afinal de contas foi para a semifinal de conferência. Meu companheiro Ricardo Stabolito, muito obrigado. Eu que agradeço, abraço para todos vocês, todo mundo que acompanha o Jumper. Subiu a música para mim, sabe que vai descer, né? Que vai voltar. Não, eu vou tentar ser rápido. Primeiro, eu me peguei ontem pensando, Vini, você vai gostar dessa. Por onde anda o sósia do Jorge Jesus? Eu tenho visto pouco o sósia do Jorge Jesus, o Jorge Jesus da nação, né? Provavelmente como ele deve ser chamado, né? Eu tenho visto muito pouco aquele sósia do Jorge Jesus, embora os fotógrafos, os jornais, eles devem ter algum pacto com alguma coisa que sempre tira a foto do Tite e no fundo tem algum borrado, um cara que parece Jorge Jesus. É impressionante, né? E em segundo, só deixar essa frase, esse pensamento que Regis Tadeu deixou pra gente na semana passada. Rita Lee, ela realmente faz falta? Afinal, esse podcast né? é em homenagem à vida e obra de Regis Tadeu, né? Portanto, eu achei meio deselegante a Regis Tadeu, né? Rita Lee, ela realmente faz falta? Tipo, não faz, tipo, que sacanagem, né, cara? Foda. JumperBrasil.com.br, Jumper Brasil nas redes sociais, oferecimento da sportsbet.io. Você acompanhou mais uma edição do Jumpercast. Tem finais do NBB daqui uns dias, você também fica sabendo de tudo lá no GanchoCast, o podcast de NBB do Jumper Brasil, também oferecimento da sportsbet.io. Eu sou Vini Donato, estive aqui com o Ricardo Stabolito e com o Matheus Carvalho. Muito obrigado, turma. Valeu, Vitor Linjardi, também aqui com a gente. Na próxima semana estamos de volta. Continuem acompanhando os playoffs da NBA no JumperBrasil.com. Um grande abraço, turma.